Oi pessoal, eu sou a Caroline Leal e hoje a gente começa aqui no canal A Intrudeira uma série de episódios sobre o Carnaval de Porto Alegre, por uma história dos carnavais de Porto Alegre. Vamos conhecer? Vem comigo então. Bom, eu sou professora, sou historiadora, licenciada e bacharel pela URGS, mestre e doutora em História pela PUC e desde a graduação eu me dedico às pesquisas a respeito do Carnaval. O objetivo dessa série, então, é de, através desse resgate histórico da folia carnavalesca em Porto Alegre, propiciar o conhecimento, a discussão e a reflexão a respeito dessa manifestação cultural tão importante no nosso país e, por vezes, tão invisibilizada na história da nossa cidade. Afinal, conhecer a história do Carnaval é conhecer a história da nossa cidade, da maneira como seus habitantes se relacionavam, se apropriavam dos diferentes espaços, disputavam, resistiam e, sobretudo, festejavam. Nesse nosso primeiro episódio, nós vamos começar falando a respeito do intrudo. Intrudo, já ouviu esse termo? Pois bem, eu só fui saber o que era o intrudo quando eu comecei a estudar o carnaval. E olha que eu brinquei disso quando eu era criança, hein? Isso é um elemento bem importante. O intrudo praticamente desapareceu da memória do porto-alegrense. Até mesmo o termo, que pouca gente conhece, embora tenhamos algumas práticas bem similares. Mas o que é o intrudo, então? O novo dicionário da língua portuguesa de 1861 define: intrudo, introito de quaresma, os 3 dias que precedem a quaresma ou a quadragésima, durante os quais é uso em alguns países divertir-se o povo banqueteando-se, molhando-se uns aos outros, empoando-se e fazendo outras peças jocosas. Carnaval, dia de intrudo, a terça-feira que precede a quarta-feira de cinza, primeiro dia da quaresma. Jogar o intrudo, entrudar, passar o intrudo, botar o intrudo fora, divertir-se, banquetear-se, comer lautamente carne antes da quaresma. O intrudo, então, do latim introito, refere-se ao período que introduz a quaresma. Quaresma é a data cristã utilizada para designar o período de 40 dias que antecedem a Páscoa, que começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos. O intrudo, então, acontecia nos 3 dias anteriores à quarta-feira de cinzas. Em Portugal, uma das primeiras referências ao intrudo encontra-se num documento de 1252, no reinado de Dom Afonso III. Embora não propriamente relacionado com a festividade carnavalesca, mas com o calendário religioso. Conhecido como Dias Gordos, por ser uma festa onde havia abundância de vinho, carne e sexo, contrapunha-se à quarentena da Páscoa, período de abstinência, jejum e penitência para os católicos. O gordo intrudo era festejado também em outros países, e havia ainda algumas comemorações com grandes bonecos feitos de madeira, chamados de intrudo. O carnaval em Portugal não se caracterizou pelo refinamento dos bailes de máscaras como franceses e italianos. Desde o século XVII, os portugueses brincavam nas ruas de Lisboa um carnaval diferente, correndo desordenadamente de um lado para o outro, atirando ovos crus, líquidos de toda espécie, farinha e substâncias menos limpas nos transeuntes. Os lisboetas e habitantes da cidade do Porto participavam de um tipo de carnaval característico da Península Ibérica, que daí passou para as Américas portuguesa e espanhola e popularizou-se entre nós, como destaca Raquel Valença. Trazido pelos nossos colonizadores portugueses, o intrudo é a forma como o carnaval chega no Brasil. Durante muito tempo vai significar o mesmo que carnaval, ou seja, um conjunto de brincadeiras e folguedos realizados nos 40 dias antes da Páscoa. Entre elas tinham arremesso de limão de cheiro, águas de bacias e de baldes, atirar farinha uns nos outros e, além disso, uma série de troços de mascarados, bem como a pregação de peças em conhecidos ou em pessoas que estavam passando. Por exemplo, tinha o costume das mulheres prepararem empadas ocas ou recheadas com insetos para servir as pessoas, ou então biscoitos e pão de ló temperados com boa dose de vermífugos ou purgantes. Daniel Kidder, um missionário protestante que esteve no Brasil em 1837, vai deixar o registro das suas impressões. O intrudo, que corresponde ao carnaval italiano, prolonga-se por 3 dias, antes da quaresma, e a ele o povo costuma entregar-se com aparente determinação de desforrar a falta de divertimentos nos 40 dias que seguem. Não é, porém, com confeitos que brincam durante esses dias, mas com quantidades enormes de laranjas e ovos, ou melhor, de bolas de ceras trabalhadas em formato de laranjinhas e de ovos, mas cheios de água. Essas laranjinhas são preparadas em quantidades prodigiosas e expostas à venda nas lojas antes do intrudo. A cera de que são feitas tem resistência suficiente para que se possa tirá-las a distâncias consideráveis, mas quando batem em alguém estouram e soltam água de dentro. Ao contrário do esporte que se assemelha, a brincadeira das bolas de neve, esse jogo não se limita aos meninos nas ruas. Antes avassala tanto aristocratas como os plebeus e é praticado nos salões e nos lugares públicos.
Ao que parece, há uma permissão tácita para se envolverem nesses folguedos todos os transeuntes ou qualquer pessoa que entre nas casas, mesmo em visita. De fato, quem sai durante os dias de intrudo corre o risco de levar uma ducha e por isso é sempre prudente andar de guarda-chuva, pois no entusiasmo da brincadeira, as laranjinhas logo se acabam e os folhões começam então a lançar mão de seringas, bacias, tigelas e às vezes de jarros de água, com os quais molham as vítimas até deixarem literalmente encharcadas. Homens e mulheres põem-se nas sacadas de onde brincam entre si e com os transeuntes. Muitos desses elementos mencionados por Kidder podem ser observados nessa imagem de Angelo Agostini. O Angelo Agostini foi um desenhista italiano que veio para o Brasil com 16 anos de idade, em 1859, e vai retratar em seus quadrinhos muitos carnavais do Rio de Janeiro. Nessa imagem, então, vemos o registro do Carnaval de 1884. E nela podemos perceber, então, as pessoas nas sacadas arremessando limão de cheiro, jarras e bacias cheias de água, homens e mulheres na Rua do Ouvidor jogando intensamente o intrudo, enquanto outros se protegem com seus guarda-chuvas. Há de se mencionar que o Agostini ele era um crítico dos jogos de intrudo. Gostava de carnaval, mas não do intrudo. De acordo com Felipe Ferreira, no livro do Ouro do Carnaval Brasileiro, no Rio de Janeiro do século XIX, entende-se que existiam duas categorias de intrudo, o familiar e o popular. O familiar acontecia dentro das casas senhoriais dos principais centros urbanos. Tinha um caráter mais convival e era caracterizado pela presença de limões de cheiro que os jovens lançavam entre si para estabelecer laços sociais mais intensos entre essas famílias. Já o intrudo popular era uma brincadeira mais violenta e grosseira que ocorria nas ruas das cidades. Seus principais autores eram escravos e a população das ruas. E a principal característica era o lançamento mútuo de todo tipo de líquidos ou quaisquer pós que estivessem disponíveis. Então, a gente vê aqui nessa imagem novamente, né, na primeira parte, o jogo sendo praticado dentro de uma residência, né, enquanto na segunda as pessoas se entregam loucamente às brincadeiras das molhadelas no Rio de Janeiro, semelhante ao que foi descrito pelo Kidder. Também essa é uma gravura do Angelo Agostini, só que agora do Carnaval de 1880. Uma característica bem importante do jogo das molhadelas é a sua difusão por todo o território. Estudos abordam a prática do jogo em Minas Gerais, em São Paulo, na Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e especialmente aqui em Porto Alegre, né? Além disso, o jogo ele era praticado por diversos grupos sociais, desde escravos até a família imperial, ordenado por regramentos de uma sociedade escravista, é claro, né? O pintor francês Debré, né, autor dessa imagem aqui, Cenas de Carnaval, Debré veio para o Brasil junto com a missão artística francesa em 1816 e vai registrar, então, né, a Guerra dos Limões de Cheiro que tomavam conta das ruas do Rio de Janeiro durante o Carnaval. Nela tem uma mulher negra carregando um cesto com alimentos na cabeça, enquanto é atacada por um grupo de intrudeiros. Né? Um vai lhe sujar o rosto com farinha, o outro esguicha água da sua gigante seringa. Né? Sentada na porta do mercado tem uma outra mulher com um tabuleiro de limão, né, provavelmente vendendo aqueles limões de cheiro ali, enquanto ao seu lado um jovem vai apanhar um dos limões de cheiros para arremessar na mulher que passava. Ao longo do século XIX, o intrudo vai ganhar ainda outra característica interessante, que é a sua vinculação à imagem da monarquia. Tal fato se dá, então, pelo conhecido gosto da família imperial por sua prática, sendo comuns os festejos tanto em Petrópolis quanto no Paço Imperial. O jornal Correio da Manhã, em 1965, vai rememorar um episódio do Carnaval de 1825, o fato da atriz Estela Sesefreda ter sido detida pela polícia por ter jogado limão de cheiro na carruagem que conduzia o Dom Pedro I, que por sua vez foi então um folião impenitente, exemplo que seria seguido mais tarde pelo seu filho, ambos dados à larga ao jogo do intrudo, como podemos perceber nessa descrição aqui do jornal A Gazetinha de 1882 a respeito do carnaval, né, em Petrópolis. Mas em Porto Alegre, quando é que ele vai chegar? Bom, esse vai ser o assunto do nosso próximo episódio, então. Não perde!